Bem-vindo à Filosofia de Boteco, escrito e apresentado por Rick Teu. No episódio de hoje, iremos falar sobre a obra O Estrangeiro, de Albert Camus. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do nosso Filosofia de Boteco. Eu sou o Rick Teu e hoje vamos entrar de cabeça, hoje vamos nos debruçar sobre um dos livros mais controversos, mais impactantes e mais polêmicos, mais turvos da filosofia do século XX. Esse livro é O Estrangeiro, de Albert Camus. Vamos falar sobre existência, sobre rebelião, sobre absurdo e sobre muito mais sobre a existência humana. Então se prepara, porque vai ser um papo muito interessante, muito intenso, com uma história cheia de reviravoltas e um final trágico e absurdo. E para dar o início, para começarmos esse papo, temos que dar uma olhada no cenário filosófico, na questão histórica, em que momento que se situava o autor do livro O Estrangeiro, em que época, em que situação, em que panorama histórico e filosófico estava Albert Camus. Estamos falando de um cara que viveu em plena efervescência do existencialismo. Ele nasceu em 1913 na Argélia. A Argélia era uma colônia francesa naquela época. Hoje é um país independente, mas à época, século XX, era uma colônia da França. Ele viveu a experiência de um mundo em guerra e transformação constante. Em 1913, já estávamos na Primeira Guerra, E posteriormente já teríamos a Segunda, já estavam as grandes transformações do século XX. Já estávamos entrando na era industrial robusta, a era das guerras, a era das armas, a era dos extremos, trazendo a expressão do historiador Eric Hobsbawm. O existencialismo, Falei que ele viveu a efervescência do existencialismo. Para quem não entende, para contextualizar melhor, explicar, o existencialismo é uma corrente filosófica que foca na liberdade individual do homem, do ser humano, na escolha, no sentido da vida. O ser humano é livre. E aqui que entra o conceito de absurdo, que é o que traz o germe da diferenciação do Camus para os outros existencialistas. Por que ele não é um existencialista por excelência, mas sim um absurdista? Ele vai um pouco além do existencialismo. O absurdo que é central na obra de Camus. O absurdo é basicamente o conflito entre o nosso desejo de encontrar o sentido na vida e o universo que caga e anda para isso. Esse é o conceito nevrálgico, o ponto central da filosofia de Camus. Ou seja, a vida não faz sentido e a gente tem que lidar com isso. É um absurdo a existência. É um baita tapa na cara, é uma baita reviravolta, uma perspectiva totalmente diferente de outros existencialistas e da filosofia comum, que sempre buscou um sentido, sempre buscou racionalizar, sistematizar, tratar das coisas com ordem, com lógica, com sistemas, e Camus dá uma guinada 180 graus em outra direção. Nada tem sentido, é uma fantasia buscar lógica e substratos racionais para a existência. E Camus, ele não se considerava exatamente no termo concreto um existencialista, ele não se achava isso, mas sua obra tem tudo a ver com as ideias desse movimento. Por mais que ele não se considerasse, ainda assim é visível as ideias do movimento existencialista, da filosofia existencialista, nas suas obras. Ele estava mais para um filósofo do absurdo, como eu já passei anteriormente. Ele é mais um absurdista, ele é o criador do absurdismo do que do existencialismo. Ele não foca tão somente na liberdade individual, mas sim na questão dos nossos desejos de encontrar o sentido para a vida e o universo indiferente, apático. Então ele foca em como a gente vive num mundo sem sentido.
E é desse caldo cultural, é dessa sopa filosófica da sua época, do período de guerras, do sofrimento, dessa cultura que estava surgindo à sua época, que ele escreve a obra do Estrangeiro, que traz à tona toda a sua perspectiva, ainda que de forma literária, filosófica e existencial. Agora, adentrando o livro do Estrangeiro, a gente pode visualizar, quando você pegar ele, físico ou digital, que ele é dividido em duas partes. Ele tem parte 1 e parte 2 e narra a vida de Meursault, um cara que está totalmente desconectado emocionalmente e das expectativas da sociedade. Ele é totalmente apático, totalmente cinzento, totalmente indiferente a tudo. A história começa com ele, com Meursault, recebendo a notícia da morte da sua mãe falecera. Ele vai ao asilo onde ela vivia, né? Ela é uma senhora que vivia em um asilo de idosos. Ele participa do velório, mas ele não derrama nenhuma lágrima, ele não chora, ele não soluça, ele não demonstra nenhuma emoção de tristeza, de angústia, de nada. Ele fica totalmente apático, totalmente insosso, insípido. E no dia seguinte, ele volta à sua rotina normal, né? Ele teve o velório, passou tudo aquilo, não mostrou nenhuma reação. No dia seguinte, ele voltou à sua rotina comum. Voltou a trabalhar, voltou a ter um relacionamento com a colega de trabalho chamada Marie, vai até um cinema e vai assistir até uma comédia, de tão indiferente que foi o evento da morte da sua mãe. Ele foi como se fosse só mais uma tarefa que ele teve que cumprir, realizou e depois voltou para sua rotina. E o Meursault acaba se envolvendo com o seu vizinho Raymond, um cara meio que encrenqueiro, que pede a sua ajuda para se vingar, né, de uma amante. As coisas ficam complicadas quando, durante o passeio na praia com esse Raymond, né, que tinha pedido essa ajuda por conta de toda aquela tramóia do relacionamento dele, ele, né, o Raymond e o Meursault, o protagonista, se encontram com alguns árabes, com quem tinham tido uma contenda anteriormente. Eles tiveram um mal-entendido, uma briga, eles se encontraram na praia. O Meursault, num impulso, né, de sopetão, ele mata um dos árabes com um revólver, que ele aparentemente seria o motivo claro para esse homicídio. Ele mata, mas ele nem sabe explicar o porquê ele matou, porque ele fica todo indiferente, todo intrigado daquela ação que ele tomou não ter sido movida por nenhuma emoção em específico. Foi um evento que ele nem sabe como explicar. E essa é a primeira parte do livro. O livro ele conta toda essa a rotina apática do Meursault até o ato do delito de homicídio que ele pratica. A segunda parte do livro, o Meursault é preso e levado a julgamento. Aí ele já está em outra situação. Aí o tribunal, quando ele está nesse julgamento, nessa querela judicial, ele se mostra mais interessado. Esse é o pulo do gato que o Camus traz na sua obra. O tribunal está mais interessado na indiferença do Meursault à morte da mãe do que no próprio assassinato. Eles não estão levando tanto em consideração, quiçá nem trazem à baila nos argumentos dos advogados, motivação do delito, o próprio delito. Eles nem falam da vítima. Eles tratam do episódio do velório da mãe do Meursault e da reação dele, ou melhor dizendo, da falta de reação, da apatia dele. Eles pintam o Meursault como um monstro insensível, alguém que não segue as normas da sociedade, alguém totalmente frio, totalmente calculista, totalmente diabólico. No fim, né, ele é condenado à morte. Né? A argumentação dos advogados é nesse sentido, de que ele é uma pessoa, um fascínio, né? Tamanha frieza e crueldade se evidencia pela forma como ele reagiu no velório da sua mãe. Então, eles trazem à tona elementos desconexos ou até correlatos, fora, né, externos do homicídio, para trazer uma culpabilidade, para trazer uma pena, uma gravidade maior. Eles majoram a pena ou até fundamentam a punição, que é a pena capital, com base não na forma como ele praticou o delito, se foi arma de fogo, se foi arma branca, se foi movido a emoção ou não. Eles
quase não falam do delito. Eles focam estritamente no episódio do velório da mãe do Bourseau. E enquanto ele espera a execução, porque aí ele é condenado, tem que aguardar a data que o tribunal vai marcar para ter a execução dele. Ele fica preso. O Bourseau, ele reflete sobre a sua vida, sobre a diferença do universo. Ele fica isolado e passa a refletir sobre tudo que aconteceu, sobre todas as coisas. Ele finalmente, né, o epílogo, a apoteose do livro é quando ele aceita o absurdo e encontra uma espécie de paz interior ao perceber que nada tem sentido, mas que ele pode viver uma vida de maneira autêntica. Esse é o cerne final, a exposição de forma sucinta e concreta que Camus traz do absurdismo, né? Essa indiferença do universo, né? Essa falta de sentido, de significado a priorístico, natural da existência, da vida, mas que isso não impede você de ter uma vida de maneira autêntica. E foi isso que Bourseau percebeu pouco antes de morrer. Agora, olhando mais profundamente a obra do Estrangeiro, vamos ver como ela se encaixa nessa filosofia absurda do Camus. Bourseau é o exemplo perfeito, exemplo por excelência do homem absurdo. Ele não procura justificativas, significados, sentidos profundos para suas ações. Ele simplesmente age e vive no presente. Ele não tem análises aprofundadas, deliberações sobre o futuro, sobre metas. Não, ele apenas age no presente, vive o presente, executa o que é temporal. No julgamento, a sociedade tenta forçar um sentido nas ações do Bourseau, que é totalmente o contrário dele. Enquanto a sociedade busca fundamentações, sentidos, busca justificativas, ele não. Ele é diferente. Eles não conseguem lidar com a indiferença dele, com o fato de que ele não sente remorso pela morte da mãe ou pelo assassinato. Eles não sabem lidar com isso. Eles não sabem lidar com uma pessoa que não tem esse juízo racional sobre as próprias ações, sobre a própria vida. Eles querem que ele se encaixe nos padrões. Eles querem que ele seja como eles. Mas ele simplesmente não liga. Ele é indiferente. Isso deixa todo mundo puto da vida. Todo mundo enxerga isso não como algo só diferente por si só, mas como algo perigoso, como algo nefasto, como algo a ser combatido, algo a ser extirpado. Essa indiferença, essa apatia, essa forma de não ter propósito é algo que eles buscam eliminar. E um dos momentos mais marcantes é quando o Bourseau, no final, recusa a ajuda de um capelão. Porque quando ele estava preso lá, aguardando a sentença, um membro da igreja, um capelão, vai para falar com ele, fazer todo aquele meio de campo que os apenados têm com a fé, com a religião. Ele rejeita a ideia de uma vida após a morte e aceita a insignificância da sua existência. O capelão tenta trazer questões teológicas, questões metafísicas, e o Bourseau rejeita veementemente. Ele encontra uma espécie de paz ao acertar o absurdo. Ele percebe que no grande esquema das coisas nada realmente importa. Ele é uma partícula ínfima da existência humana. Então ele nega veementemente propósitos extra da vida, externos à própria vida. Ele busca sentido, né? Se é que se busca sentido, no presente, na própria ação, sem ter vistas a propósitos mecanicistas, a harmonia com o cosmos, a papéis da sociedade. Ele apenas vive o presente, ele vive a temporalidade, ele vive a vida. E com isso, Camus traz a questão da rebelião. Para ele, a revolta, a rebelião, é a única resposta coerente ao absurdo. Somente ela é a resposta que deve ser válida e utilizada pelos homens, pelos indivíduos. Se a vida não tem sentido, a gente precisa criar o nosso próprio sentido. E isso é um ato de rebeldia, porque você está indo totalmente contrário aos outros. Enquanto os outros buscam sentidos construídos, racionalizados, justificados
por dogmas, por doutrinas, Camus traz uma perspectiva de que você é senhor da própria criação, do sentido, você que deve vencer o absurdo, você cria o seu sentido, você tem que se revoltar contra a existência insignificante. Meursault, ao aceitar o absurdo, se liberta das expectativas sociais. Ele vive de acordo com as suas próprias regras. Essa aceitação do absurdo e a vida autêntica que ele leva são uma forma de rebelião. Ele não se revolta de maneira agressiva, mas através da indiferença e da sinceridade brutal. Meursault era quase que um cínico, era quase que uma pessoa que não tinha papas nas línguas. Ele falava o que sentia, ele falava o que via, ele não tinha pudor, não tinha regras de etiqueta para falar se alguém era feio ou bonito, se alguém cheirava bem ou mal. Ele simplesmente falava o que sentia. Se alguém estava lhe incomodando, ele era indiferente e falava. Se alguém estava o desagradando, ele falava. Então, essa revolta de indiferença e de não cair em padrões, em cair em estruturas e molduras morais, é a resposta que Camus, por meio de Meursault, traz à existência absurda. No final, mesmo esperando a execução, Meursault encontra uma espécie de paz, de serenidade. Ele aceita que a vida e a morte são igualmente insignificantes. Essa aceitação traz uma serenidade que a maioria das pessoas não entende. Camus nos mostra que a revolta individual, essa rejeição às normas impostas, essa moralidade coercitiva que a sociedade tem, pode ser a chave para encontrar um significado em um universo gigantesco, frio, caótico e sem sentido. O legado de Albert Camus, sobretudo sobre a obra do Estrangeiro, porque Camus tem outras obras tão importantes quanto, mas seu magnum opus é O Estrangeiro, é enorme e deixou uma marca profunda na filosofia e na literatura. O Estrangeiro continua a ser estudado e debatido nas academias e no povão, porque eles nos forçam a confrontar nossas próprias ideias sobre o sentido e existência humana. Mas nem tudo são flores. A abordagem existencialista, ou melhor, absurdista de Camus, o seu conceito do absurdo, de revolta, receberam algumas críticas. Alguns argumentos que ele é pessimista demais, que a sua visão do mundo é sombria demais e desencorajadora. Outros dizem que ele subestima a capacidade humana de encontrar um significado. Apesar dessas críticas, o Camus continua relevante, porque ele nos desafia a pensar fora da caixinha. Ele nos força a encarar a realidade sem filtros, sem ilusões confortáveis, sem almofadas morais e existenciais e institucionais. E convenhamos, né? Numa época de fake news, redes sociais, com politicamente correto, isso é mais necessário do que nunca. E assim chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Eu espero que essa discussão tenha feito vocês pensarem e questionarem um pouco sobre a vida, sobre a existência, sobre o sentido das coisas. A obra do Estrangeiro, do Albert Camus, é uma obra que nos provoca a uma reflexão sobre a nossa própria existência de maneira profunda e um pouco, talvez, desconfortável. Muito obrigado por nos acompanharem. Não esqueça de seguir o nosso podcast e compartilhar esse episódio com seus amigos. Até a próxima e lembre-se de viver uma vida de forma autêntica, questionar o sentido das coisas e buscar o sentido na sua própria existência, vivendo-a intensamente. Esse é o primeiro passo para uma vida plena e livre.